Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. E hoje nós estamos aqui para juntos, estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na lição de número 11. Hoje nós estaremos estudando esta lição, do segundo trimestre do ano de 2020. Nesse segundo trimestre, nós estamos estudando acerca da carta aos Efésios. O tema desta revista, ele fala da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós temos sido ricamente abençoados por esses estudos, por esta palavra que nós temos aprendido ao longo dessas lições. Escola Bíblica Dominical, queridos, é uma bênção. Escola Bíblica Dominical é ensino, é aprendizado da sã doutrina. Então, nós não podemos jamais desprezar a escola bíblica, negligenciar a escola bíblica, porque precisamos sim aprendermos mais e mais acerca da palavra de Deus e também acerca do Deus da palavra. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo por nós estarmos aqui nesse dia, para aprendermos mais e mais dessa maravilhosa palavra do nosso Deus. Pai, nós queremos te adorar, te glorificar, te bendizer, e nós fazemos isso, Pai, no nome de Jesus. Nós sabemos que de nós mesmos, Senhor, nós nada temos para te oferecer, Pai, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nós chegamos diante de Ti, Pai, temos esse privilégio de estarmos na Tua presença. E nesse momento nós queremos agradecer pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos dá entendimento, nos capacita, Senhor, para que possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, já vamos estar iniciando, então, o nosso estudo de hoje, Então, nós vamos estar aqui projetando aqui os nossos slides, para nós acompanharmos com mais facilidade. Como já foi dito, a carta aos Efésios, lição de número 11, segundo trimestre de 2020. Hoje nós temos por título, por tema desta lição, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. É o que nós vamos estar aprendendo no dia de hoje. Amém, queridos? Vamos estar aqui avançando mais um pouquinho. O texto áureo da lição está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Nós sabemos, queridos, que esta carta aos Efésios é uma das cartas do apóstolo Paulo, chamada Cartas da Prisão. Então, o apóstolo estava ali preso em Roma, e ele escreve algumas cartas. Dentro dessas cartas está a carta aos Efésios. Vamos aqui adiante. A verdade prática vai trazer a seguinte mensagem. A unidade na igreja, ela depende de que os crentes evidenciem no dia a dia, no cotidiano, a humildade, mansidão e a longanimidade. São aspectos, são virtudes que devem ser manifestas nas nossas vidas, daqueles que foram verdadeiramente transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, pelo poder da transformação do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos aqui, a leitura bíblica de hoje, ela vai se encontrar tanto na carta aos Efésios, o livro que nós estamos estudando das Escrituras Sagradas, como também Colossenses. Essas duas cartas foram escritas
são cartas paulinas, né, escritas pelo apóstolo Paulo. Vamos estar lendo aqui, então, essas passagens bíblicas. Efésios 4, de 1 a 4, vai dizer: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora o texto que está na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, queridos? O objetivo geral da lição de hoje é mostrar que a unidade, né, na Igreja de Cristo, ela é o resultado de quê? De humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos estar aqui, aparecendo aqui, tá. Então, esse é o objetivo geral, nós já falamos, né? A unidade, Paulo vai tratar desse assunto, né, nesse capítulo de número 4, o qual nós vamos estar estudando hoje, né? E ele vai falar de uma só fé, ele vai falar, né, de um só batismo, ele vai falar de um só Deus. Então, vai girar em torno de quê? Da unidade, né? E ele vai, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, vai estar apontando esses três aspectos, esses três atributos, né, que contribuem para a unidade da igreja, ou a unidade na igreja, né? Ele vai falar da humildade, vamos estar tratando desse assunto, da mansidão e da longanimidade, né? Nós sabemos que esses aspectos eles são abordados também lá na carta do apóstolo, né, aos Gálatas. Então, é quando Paulo vai falar, né, das obras da carne, né, mas ele vai falar também ali do fruto do Espírito, né? Ele vai relacionar ali alguns aspectos desse fruto do Espírito, né? Ele vai começar ali falando do amor, né? O amor é a base, né, de tudo, né? Então, ali é a premissa, né? Então, ali é o alicerce. Então, em cima, né, suportado ali, né, pelo amor, aí ele vai apresentar esses demais aspectos, né? E nós vamos estar ali encontrando ali, literalmente, né, tanto a mansidão quanto a longanimidade. Mas nós podemos extrair também do que ele relaciona ali na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, né? Vamos estar também ali, podemos extrair o aspecto da humildade, amém, queridos? Então a gente vai estar hoje abordando essa linha de pensamento, né? Ali do que escreveu o apóstolo Paulo. Nós vamos aqui agora, passando mais a introdução, né? Porque nós vimos na lição anterior, né, que Paulo vai estar ali orando, né? Ele vai me pôr de joelhos, né, diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele começa a interceder, né? Uma oração intercessória ali pela igreja, né, dos nossos irmãos ali que estavam em Éfeso, né? Então, dos crentes que estavam em Éfeso, Paulo vai estar orando, intercedendo por aquela igreja, por aqueles irmãos, queridos. Paulo tem um coração, né, de pastor, né, ali pastoral, né, de se preocupar ali com os irmãos, com as pessoas. Então, queridos,
o cuidado, né, o apacentar das ovelhas, que as ovelhas não são do homem, né, não são do pastor. As ovelhas, elas são de Jesus, né? Então é cuidado redobrado, né? Por quê? Porque nós estamos cuidando daquilo que não é nosso, mas é do Senhor, amém? Então Paulo tinha esse cuidado. E nós sabemos, queridos, que quando nós não podemos estar próximos ali fisicamente, nós podemos orar e interceder ao Senhor, né? Porque verdadeiramente é Ele que cuida, né? É Ele que estende a sua boa mão, as suas boas mãos ali, sabe, dadivosas, misericordiosas sobre o seu povo, né? Então Paulo estava impedido, né, de visitar ali aqueles irmãos, mas ele podia interceder, podia orar, né? Da mesma forma, hoje nós vemos algo, né, parecido, nós não estamos presos, mas nós estamos, muitas vezes, o nosso acesso está dificultado, né? Estar ali próximo aos irmãos, cuidando, né? Mas nós podemos interceder, e temos feito isso, né? Por quê? Porque quando alguém, né, nós vem ao nosso conhecimento que se alguém está enfermo, sabe, nós nos preocupamos com alguém que está enfermo. Se a pessoa está passando dificuldades, né, muitas vezes em várias áreas da sua vida, ali também isso também nos incomoda, também isso também faz com que nós tenhamos, sabe, esse sentimento, né, porque a palavra diz que nós devemos chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram, mas quando alguém está chorando por alguma dificuldade, algum problema, seja familiar, né, seja conjugal, seja problema, sabe, de enfermidade na família, nós nos compadecemos e oramos, queridos, e clamamos ao Senhor, sabe? E choramos juntos, né? Porque nós temos que caminhar juntos, amém? Glória a Deus. Então, após a conclusão, ali concluir a sua oração, Paulo fez em favor da igreja, ele vai estimular os cristãos, os crentes, né, para viver a glória de Deus, né? Depois o apóstolo vai enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, né? Ali dos cristãos, a unidade do povo de Deus, né? E ele vai apresentar, né? Vai apresentar essa lição, como nós já falamos, vamos estudar essas virtudes fundamentais para a unidade da igreja, né? Ou a unidade na igreja, que é a humildade, mansidão e longanimidade, né? Que leva a igreja a ter uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus, né? Então, esses aspectos são essenciais, não apenas importantes, mas eles são essenciais, né? Para boa convivência, né? Para que haja união e unidade na igreja. Amém, queridos? Aí aqui também nós colocamos aqui o texto que já citamos, né, durante esse estudo de Gálatas 5:22, né? Que o apóstolo vai escrever. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Então nós vamos aqui avançar mais um pouquinho. E já estamos entrando aqui no tópico de número 1, né? A revista vai vai propor 3 tópicos, né? E dentro desses 3 tópicos estão divididos em alguns subtópicos. E a gente vai estar, na medida do possível, comentando, né? Trazendo o máximo de informações, né, que forem possíveis, né? Então, o tópico de número 1, ele vai trazer, né, como tema, né, o tema principal, para haver unidade é preciso humildade, né? Então, a humildade ela é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Amém, queridos? Então, o crente, o servo de Deus, a igreja, né? Ela deve ser uma igreja humilde, né? Em que aspecto? Em todos os aspectos, ou seja, a humildade, ela vem, vamos dizer assim, na contramão, né? Daquilo que hoje muitas vezes é ensinado, né? Daquilo que é propagado pelos meios de comunicação, através, né, dos livros, né? Das revistas, que hoje propõe a proposta, né? É que as pessoas sejam arrogantes, né? Ensimesmadas, que as pessoas sejam soberbas, né? Muitas vezes a humildade ela é colocada
até como um demérito, né? A humildade é colocada até como se fosse uma fraqueza, né, de caráter, né, uma fragilidade, né? Mas muito pelo contrário, queridos, nós vamos ver, né, na vida de Jesus o exemplo maior de humildade, né? Cristo, ele vai chegar ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, ali, dos apóstolos. Ele chegou a lavar os pés, até do próprio traidor Judas, né? Então nós vamos ver ali Jesus o exemplo maior de humildade, né? Nós também sabemos que Moisés também vai ser uma referência nesse aspecto também de homem de manso, né? E também humilde. Mas Cristo, queridos, ele sendo Deus, sendo Senhor, ele se fez servo, né? Sendo rico, dono de todo o universo, né? Ele se fez pobre, né? Então Jesus vai nascer não num berço de ouro, mas como filho de Deus, ele nasce e é colocado ali numa manjedoura, né? Num lugar muito simples, né? Ele foi ali inserido naquela família de Maria e de José, que era uma família bastante humilde ali, né? José ali, o carpinteiro. Então nós vamos ver, queridos, a humildade não apenas nas palavras de Jesus, mas no viver de Jesus, no caminhar de Jesus, no proceder de Jesus, né? Porque Jesus, queridos, ele falava, ele pregava, ele ensinava, né? Mas ele vivia, era o exemplo da sua vida. Os seus ensinos, né, eram ali robustecidos pela sua vida, pela prática do seu cotidiano, amém? Então, a humildade, ela deve fazer parte das nossas vidas, né? Deve ser parte do nosso cotidiano. Nós devemos ser humildes e nos humilharmos diante de Deus, do Senhor, né? Mas nós devemos também ser humildes uns com os outros também, né, queridos? Então, o crente verdadeiro, transformado, ele não é soberbo e nem arrogante, mas humilde, assim como foi, né, o seu mestre, né, o seu Senhor Jesus. Amém? O nosso Senhor. O modo digno de viver cristão, né? Então Paulo vai alertar, ele vai chamar atenção para isso. Nós somos vocacionados, fomos chamados para viver uma vida, né, que agrade ao Senhor, né? Mesmo que nós andemos na contramão, né, do mundo, mesmo que nós tenhamos que nadar contra a correnteza, né? Mas, queridos, nós temos que, na verdade, né, o nosso manual de vida é a palavra de Deus, né? O exemplo que nós temos de referência é o próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Então, ele é o modelo. Nós sabemos que temos ali os discípulos, os apóstolos também, os profetas também, que servem também, queridos, como modelo dos fiéis, amém? Humildade, né, a essência, né? A humildade é uma característica, né, da vida daquele que conhece a Deus, né, daquele que teve a sua vida transformada, né, o caráter de Cristo sendo forjado nas nossas vidas, né? O fruto do Espírito, amados, é isso, é o caráter de Cristo sendo formado no nosso caráter, na nossa vida, né? Nos transformando. Nós vamos ser transformados todos os dias, até, sabe, aquele grande, maravilhoso dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, seja, né, pelo arrebatamento da igreja, seja por quando o Senhor nos chamar, né? Então, todos os dias, o Senhor vai trabalhar no nosso caráter, né? E quanto mais, queridos, nós aprendemos de Jesus, mais humilde nos tornamos, né? Ele próprio vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso, sabe, para as vossas almas, né? Então, aprender de Jesus, queridos, é ser humilde, né? E essa é a verdadeira humildade, né? Quando não é apenas uma humildade de aparência, ou de aparências, né?
apenas para, sabe, muitas vezes ter um ar de piedade, né? Muitas vezes para ser elogiado pelos homens, né? Mas, na verdade, queridos, quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha e há uma transformação verdadeira, a humildade ela surge naturalmente, né? É algo, sabe, da nova criatura, aquele que foi transformado, né? Pelo poder do Evangelho, pelo poder, né? Do Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas, amém? Então, nós já vamos aqui avançando, finalizando aqui o tópico de número 1, né? A virtude da humildade, ela é produzida no crente por obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que trabalha isso nas nossas vidas, né? Não é um legalismo, sabe? Não é um conjunto de regras, não é uma religiosidade, não. É o transformar, né? Do Espírito Santo, né, no nosso agir, na nossa conduta, né, na nossa maneira de pensar, né? Amém, queridos? Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja, né? Ou seja, quem é humilde, né, não vai trazer transtornos, né, confusão para a igreja, né? Muito pelo contrário, ele vai ser um agente, né, de unidade ali, queridos. Então, glória a Deus por isso. Que nós sejamos, né, agentes, né, de transformação, né, transformação para o bem, né, da igreja. Né? Glória a Deus. O tópico de número 2, ele vai trazer, né, o seguinte tema, né, vai abordar. Para haver unidade é preciso, além da humildade, vai precisar também de quê? Da mansidão, né? E nós já citamos o exemplo de homem manso, que a Bíblia vai falar lá no livro de Números, né? Que Moisés era o homem mais manso, né? Que tinha ali sobre a face da terra, né? Então Moisés tinha essa característica. Isso não quer dizer que Moisés fosse perfeito, né? Longe disso. Tanto é que Moisés, né, ali quando estava ainda no Egito, antes de fugir ali para o deserto ali de Midian, né? Ele teve um desentendimento com o egípcio, né? E chegou ali até a matar o egípcio, escondeu o corpo do egípcio e depois fugiu, né? A Bíblia relata. A Bíblia não coloca nada para debaixo do tapete, né? Mas ela vai dizer ali sobre a vida de Moisés também, as suas lutas também. Amém, queridos? Então, o tópico número 2, né? Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão fala de gentileza, né? De cortesia, né? Mansidão fala de, sabe, de tolerância, né? Mansidão fala de todos esses aspectos, né? E Jesus vai aprender de mim que sou manso e humilde. Então, Jesus é manso e humilde, amém, queridos? Então, a verdadeira, né, mansidão, ela vem também do agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? A mansidão, ela está lá relacionada naqueles aspectos do fruto do Espírito, né? Então, literalmente, aparece lá também, ali na carta aos Gálatas, né? Nós já lemos nesse estudo de hoje, né? Vai trazer mansidão, é um fruto do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito, né? Então, queridos, nós devemos ter a mansidão, né, de Cristo nas nossas vidas, né? Nós não podemos ser incendiários, nós não podemos ser aqueles, né, que às vezes coloca lenha na fogueira, nós não podemos ser aqueles que jogam combustível no fogo, não, nós fomos chamados não para isso, nós somos chamados para ser pacificadores, nós fomos chamados para apagarmos os incêndios, né? Para gerirmos os conflitos com sabedoria. E a sabedoria que vem do alto, né? É o Senhor que nos dá sabedoria. Porque é muito mais fácil inflamar, né, do que apagar o fogo, do que, sabe, trazer uma palavra de mansidão. Porque muitas vezes as pessoas esperam que você, sabe, seja ali alguém que vai se colocar, né, à frente, né, para fazer, sabe, uma verdadeira revolução. Não, Pedro, nós somos chamados, né, para esperarmos em Deus, sabe, confiarmos no Senhor, temos um coração que se aquieta, né, na presença do Senhor, né?
Então, nós vamos estar continuando aqui. Então, mansidão é um aspecto fruto do Espírito. Grandes exemplos de mansidão, nós já falamos, o próprio Moisés, Jesus, né? Jesus sendo o exemplo maior, né? Jesus foi levado ali à cruz, queridos, inocente, né? Sem culpa, sem pecado, sem cometer nenhum delito, nenhum crime, né? E ali na cruz do Calvário, ele como ovelha muda, né? Ele não murmurou, não espraguejou, ele não fez nada disso, né? Mas ele faz uma oração para aqueles seus algozes, aqueles que estavam ali zombando, sabe, ali ao pé da cruz. Então Jesus vai falar assim: olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amém, queridos? Então, Jesus, né, está ali e ele poderia, olha, clamar ao Pai, o Pai enviar legiões, sabe, de anjos ali, destruir aqueles perversos, poderia, mas ele não agiu desta maneira, né? Jesus ali se submeteu à vontade do Pai, à vontade de Deus, né? E ali, naquela cruz, Cristo vai clamar, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, todo o pecado, né? Os pecados da humanidade estavam sobre Jesus naquele momento. Amém? Glória a Deus. A verdadeira mansidão, nós já tratamos desse assunto, como a mansidão pressupõe conciliação, né? A ideia de pacificação, buscar sempre a restauração, né? O reconciliamento, conciliar, né? Então é isso que o Senhor espera de nós, queridos, que nós não sejamos aqueles que promovem, né, a desordem, o caos, né? O Senhor não nos chamou para nós fazermos, sabe, ter um comportamento inadequado, muitas vezes, de ferir o irmão, sabe? Nada disso. Mas nós somos chamados, sabe, para termos uma palavra que sara, uma palavra que cura, uma palavra, sabe, que traz ânimo àquele que está desanimado, àquele, sabe, que está sem nenhuma força, né? Mas que o Senhor possa usar as nossas vidas, os nossos lábios, para trazer uma palavra, sabe, de ânimo e de conforto, de encorajamento, né? Então, queridos, vamos ser conciliadores, amém? Então, nós, no tópico de número 2, né, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que produz nas nossas vidas. Mas nós temos que dar lugar, queridos. Nós temos, sabe, que buscar em Deus, né? Porque algumas pessoas falam, eu não vou fazer nada, não é Deus que vai fazer mesmo. Sim, é Ele que faz. Mas no nosso coração nós temos que ter o desejo, sabe, de querer fazer a vontade de Deus, sabe, de querer servi-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Precisamos buscar em Deus, né, porque Ele é a fonte, né? Então é nele que nós encontramos, sabe, verdadeira transformação. Amém? Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja, né? Então, nós não podemos nos alegrar quando está tendo algum problema, né? Que podem surgir problemas no seio da igreja, sim, da comunidade, pode, né? Pode acontecer, pode ocorrer, né? Mas nós não nos alegramos com isso e não vamos, sabe, tratar de forma leviana, não, mas vamos orar, né? E vamos, sabe, pedir ao Senhor, né, que realmente mude a situação, mude o cenário, sabe, naquilo que estiver ao nosso alcance, que nós sejamos agentes, né, da conciliação. Né? Vamos avançar aqui, o tópico de número 3. A longanimidade, ela é qualidade produzida pelo Espírito Santo, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. A longanimidade, longo ânimo, tardio em se irar, né? O nosso Deus é longânimo, ele é tardio, né, em irar. A Bíblia diz isso, né, amados? Então, a longanimidade fala também
da capacidade do exercício do perdão, né? Nós vamos estar vendo aqui rapidamente esse tópico de número 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós já vimos que para haver unidade na igreja precisa de quê? De humildade. Precisa, para haver a unidade na igreja, precisa de mansidão. Para que haja unidade na igreja, ou a unidade da igreja, é preciso que haja longanimidade, né? Essa capacidade de perdoar. Então, queridos, nós somos chamados, né, para sermos perdoadores. Por quê? Nós já fomos perdoados por Deus, né? Eu e você, todos nós, pecadores, míseros pecadores, sabe? Longe de Deus, inimigos de Deus. Nós não queríamos saber, sabe? Não queríamos nada com Deus, mas Ele nos amou, nos perdoou, nos chamou, nos purificou, nos santificou. Aleluias, querido. Por amor e misericórdia, né? Então nós não podemos guardar mágoa, ressentimento, rancor. Isso não é de Deus, sabe? Isso é coisa da carne, sabe? Isso é coisa do coração do homem, sabe? Que ainda não foi convertido, né? Que guarda, sabe? A amargura, a raiz de amargura, sabe? Mas aquele que realmente foi perdoado por Deus, foi perdoado, sabe? Ali pelo sacrifício da cruz do Calvário, ele vai perdoar também. É fácil perdoar? Não, é difícil, queridos. Muitas situações, né, tem situações assim que fala, Senhor, me ajude a liberar o perdão. Amém, queridos? Mas o Senhor nos ajuda, né? Glória a Deus por isso. Para haver unidade, tá? Longanimidade, já falamos, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, né? Então, queridos, lá na oração do Pai Nosso, né, Jesus ensinou ali aos seus discípulos, tá escrito, né? Foi Jesus que disse, né? Olha, quando você orar, você vai orar, ele vai dizer, né? Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? É Bíblia, é texto bíblico, é palavra de Deus, amém? Então nós vamos aqui adiante. Longanimidade também é um aspecto do fruto do Espírito, né? Nós já falamos, da mesma forma que falamos com mansidão, né? Falamos também da longanimidade também, né? Um dos aspectos, né? Tudo isso baseado aonde? No amor, né? Tudo isso no amor, né? O amor de Deus e no amor que nós temos para com o próximo, para com os nossos irmãos, né? Então, quer dizer, o amor vertical é o amor horizontal. O amor vertical, né? Amamos a Deus, sim, mas então devemos amar o nosso irmão também. Amém? Glória a Deus. Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Mesmo que às vezes seja difícil, mas o Senhor nos fortalece para que venhamos a suportar, né? De que forma? Suportando em amor, né? Alguns falam, olha, dando suporte, mas muitas vezes também é como se carregasse um fardo, né? Mas é o Senhor que nos fortalece para que possamos conseguir, né? Transportar, levar esse fardo, que muitas vezes não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil e sabemos que de nós mesmos nós teríamos uma outra atitude, mas pelo fato de sermos transformados e regenerados pelo Espírito Santo de Deus, sabe? A nossa atitude é outra, né? Muitas condutas e atitudes eram do velho homem, né? Que não tinha o conhecimento de Deus. Mas hoje nós temos o conhecimento de Deus, né? O Espírito Santo habita nas nossas vidas. Então, o quê? Tudo mudou, né? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? O perdão como premissa do amor, sim. Quem ama faz o quê? Perdoa. Quem tem o amor de Deus no seu coração faz o quê? Perdoa, né? Por quê? Porque fomos perdoados. Simples assim, né? Porque fomos perdoados, né? Deus nos perdoou, nos purificou, né? Nos lavou das nossas iniquidades. Ele nos perdoou e a dívida era impagável. Era uma dívida imensa. Era uma dívida, sabe, que nós jamais, por toda a eternidade, nós não teríamos como pagar. E ele simplesmente rasgou a cédula, né? Olha, você é livre, sabe, querido? Ele nos libertou.
nos libertou para que nós pudéssemos, sabe, amá-lo, servi-lo, e que nós pudéssemos também perdoar aquele que nos ofende. Amém? E nós já estamos indo para a conclusão. A lição de número 11, né? Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Nós somos chamados para viver em unidade, né? Não dispersos ou em dissensões, né? Em desentendimentos. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para isso. Mas Ele nos chamou para que nós vivêssemos em harmonia, sabe? Amando o nosso irmão, cuidando do nosso irmão, amando a Deus, sabe? Fazendo a vontade do Senhor. Deus nos chamou, Ele nos vocacionou, amados, para isso, para que nós somos gerados, né, para as boas obras, para a prática das boas obras. Para que isso aconteça, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Falamos sobre a humildade, ela fortalece a unidade. A mansidão, ela é útil para gerir os conflitos, né? E a longanimidade que suporta até as afrontas, né? A capacidade para perdoar, né? Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões são reduzidas, né? E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém, queridos? Então vamos viver em humildade. Vamos viver em mansidão. Vamos viver em longanimidade, porque essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Você quer fazer a vontade do Senhor? Você quer servir a Deus? Nós queremos servir a Deus. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Sim, nós queremos. Né? Queridos, entrega a tua vida, o teu caminho, o teu coração ao Senhor. Pede, Senhor, me ajuda. Eu não consigo de mim mesmo. Mas se o Senhor me fortalecer e me ajudar, eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse estudo desta Escola Bíblica Dominical. É bênção para as nossas vidas, Pai. Eu tenho aprendido muito e creio que aqueles que estão ouvindo também, Pai, aprendem um pouquinho também, Senhor. Aprende daquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Deus. Nos ajuda. Somos fracos. Somos falíveis e imperfeitos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor cuida de nós. Pai, abençoa cada um, Pai, de forma rica e poderosa. Tenha um domingo abençoado na Tua presença. Senhor, é o que eu te peço, te agradeço. No nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Obrigado, um dia abençoados a todos, né? Shalom. Adonai, né? A paz do Senhor para todos, né? Que o Senhor esteja estendendo as suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, né? Que o Senhor esteja te guardando, né? Sabe, de tudo aquilo, sabe, que vier contra a tua vida, que o Senhor esteja, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, né? É Ele, queridos, que nos ajuda em toda e qualquer situação. Tenham um dia abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus.